as medidas de posição, elas vão nos mostrar as medidas que têm essa tendência central. Então, são medidas como média, moda, mediana, que vão mostrar essa posição do elemento assim central. Então, quando a gente fala de média, moda e mediana, são as medidas mais utilizadas. Só que os dados pode aparecer para você calcular, eles podem aparecer sob forma de tabelas e também, né, em rol ou em dados brutos. Tenho certeza que você já experimentou e já calculou a média na sua vida em algum momento. Por exemplo, né, vocês da área contábil, quanto em média ganha um gerente de produção, por exemplo, anual? O que vocês fazem? Pegam o salário do mês 1, do mês 2, do mês 3, do mês 4 e assim sucessivamente. Você vai somar todos esses salários e dividir por 12. Aí vocês vão falar o quê? Olha, mas esse funcionário, ele ganha, né, tantos mil aqui em média. Ok, mas simplesmente para tomar uma decisão, será que esse salário médio é isso mesmo? Esse dado está muito próximo ou não? A gente já vai falar de dispersão. A moda é o valor que mais se repete dentro de um conjunto de dados. E a mediana, nós obrigatoriamente vamos ter que colocar esses dados em rol. Ah, professora, mas eu já sei fazer a média de cabeça, né? Vi que vocês fizeram a leitura do material, mas eu tenho a média populacional e a média amostral. Mas se eu pegar a fórmula, aqui, por exemplo, nós temos que a média amostral, ela é dada por x barra, somatória de cada um dos elementos dividido por m, minúsculo. Logo, a nossa média populacional ela é dada por mi, que é a somatória de cada um dos elementos dividido por m. Ah, mas o que mudou aqui? Então, eu tenho que x barra é a média amostral, o mi é a média populacional, nós temos o N minúsculo. Lembra lá da primeira aula que eu falei? Gente, nós vamos levar esse conceito do N maiúsculo, N minúsculo, no decorrer da disciplina? Então, aqui nós já lembramos que nós temos o N minúsculo, se refere à amostra. E aqui o nosso N maiúsculo, a população. Professora, mas qual que eu vou utilizar na prática, né? Se não for dado para vocês, olha, utilizei todos os elementos, nós vamos adotar aqui a equação da média amostral. Então, é bem simples. Nós vamos pegar x barra, eu quero calcular a média somatória. Qual que é o meu primeiro valor? 40 mais 30 mais 20 mais 15 mais 30. Tudo isso dividido por, nós temos 5 elementos. Então, aqui, a gente já cai naquele conceito, né, da expressão numérica. Então, eu vou resolver, vou somar todo o nosso numerador. Então, nós temos 135 dividido por 5. Então, a média aqui igual a 27. Bem simples o cálculo da média, né? Ah, professora, eu vou ter que usar essa equação? Não. Então, aqui só para vocês entenderem, né, que existe essa equação, mas a maioria aqui já faz esse cálculo de cabeça. E a tal da moda. Por que a gente fala, às vezes, assim, nossa, mas determinada música não sai da moda? Gente, vocês sabem por quê? Porque essa música fica repetindo toda hora, fica aquele refrão na nossa cabeça. Então, a moda, trazendo esse conceito para a estatística, ela tem a definição de ser o valor que mais se repete em um conjunto de dados. Olhando aqui, eu tenho 40, 30, 20, 15 e 30.
Eu tenho algum valor que se repete? Sim. Então, o 30 se repetiu 2 vezes. Logo, a nossa moda é igual a 30. Se eu tivesse esse conjunto de dados aqui para calcular a moda, eu tenho algum valor que se repete na série 1, 2, 3, 4 e 5? Não. Então, quando eu não tenho valores que se repetem, nós chamamos de amodal. E se eu tivesse, por exemplo, nesse conjunto de dados, eu tenho aqui 40, 30, 20, 15, 30, 20. Eu tenho 2 valores que se repetem. Então, a nossa moda, ela é 30 e 20. Então, mas por que a moda é importante? Muitas vezes nós temos interesse em saber qual que é o valor que mais se repete. Por exemplo, dentro de um setor de produção, qual que é o salário modal? Olha, então o salário modal é R$ 3.500. O que a gente consegue entender com esses dados? Que é o valor que aparece com maior frequência, que aparece por mais vezes, tem mais repetições. Logo, no caso da mediana, perfeito, Tiago, 2 vezes é bimodal, 3 é trimodal e polimodal. Perfeito, a participação do Tiago aqui está de parabéns. Tem sempre uma medida que vai exigir um pouquinho a mais da gente. Até então, a gente não estava precisando colocar os nossos dados em rol, ou seja, ordenar os nossos dados. Lembrando que na estatística nós vamos usar o rol do menor para o maior. A mediana, ela divide o conjunto em 2 partes iguais. Então, por exemplo, se eu não colocar em rol, se eu falar para vocês, olha, a nossa mediana é 20, isso aqui está certo? Não. Por quê? Porque os dados não estão em rol. Então, colocando os dados em rol, nós temos 15, 20, 30, 30 e 40. Logo, a mediana é igual a 30. Por quê? Eu tenho 2 valores antes da mediana e 2 valores depois da mediana. Qual que é o macete que eu falo aqui para vocês? Uma dica bem interessante. Se eu tenho poucos elementos, assim, vamos colocar uns 10, 12, qual que é a dica que eu dou? Coloca em rol os dados bem espalhadinhos, que vocês já vão conseguir visualizar a mediana. Mas se eu começo a ter 20, 30, 40, 100 elementos e quero encontrar a mediana, então é importante que vocês lembrem das equações que estão disponíveis aqui no material de vocês. Então, eu tenho, para encontrar a mediana, quando a minha sequência de dados é ímpar. Então, nós temos o quê? P, que é da posição mediana, N mais 1 dividido por 2. Então, nós temos 5 elementos, 5 mais 1 dividido por 2, 3. A mediana é igual a 3? Não, ela é o terceiro elemento dos dados em rol. Então, se eu tenho os dados em rol 15, 20, 30, 30 e 40, o 15 é o meu primeiro elemento. O 20 é o nosso segundo elemento. O 30 é o nosso terceiro elemento. Então, para isso que serve aquela equação que nós colocamos no material da disciplina. Então, a gente tem uma equação que vai nos ajudar a localizar o elemento mediano, mas a gente tem a questão do par ou ímpar também. E se a minha sequência de dados fosse par? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos colocar mais o 10. Então, com os dados em rol, 10, 15, 20, 30, 30 e 40. Então, a mediana, ela vai ser o quê? Uma média simples entre
20 e 30. Então, 20 e 30. Então, nós vamos ter 50. Dividido por 2, 25. Logo, a mediana é igual a 25. Mas existe uma equação quando eu tenho os elementos pares? Sim. Então, nós temos P1, que é a posição do primeiro elemento que ocupa a mediana. Então, é simples. N dividido por 2 e P2, N dividido por 2 mais 1. Então, nós temos 6 elementos dividido por 2. O primeiro elemento que vai ocupar a posição mediana é o terceiro. E o P2, então, 6 dividido por 2, mais 1, 3 mais 1. O próximo elemento é o quarto. Com os dados em rol, nós temos primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, a mediana é o terceiro e o quarto elemento do conjunto de dados em rol. Então, até aqui falamos sobre média, moda e mediana para dados desagrupados, ou seja, em rol ou brutos.